Sabe quando você vai fazer uma venda e você tem um certo medo em relação ao que seu cliente pode te perguntar durante o processo de venda? Aquele tipo, cara, se ele me perguntar quanto tempo demora para eu entregar isso aqui para ele, talvez ele não queira fechar comigo. Esse tipo de insegurança mostra pra gente aqueles aspectos do nosso serviço que a gente não vê muita vantagem. Então, aquelas, de fato, as desvantagens do nosso serviço. Quando a gente descobre, quando a gente assume esse tipo de desvantagem, é normal que a gente tente esconder isso, essa desvantagem a todo custo dos nossos clientes. Então a gente tenta evitar falar sobre isso, tenta evitar comunicar isso. Se ele perguntar, beleza, a gente fala a verdade, mas se ele não perguntar, melhor ainda, né? Em 100% dos casos isso dá errado, porque se você é um empresário sério, você busca manter um relacionamento, sempre manter vendas com aquele cliente, com aquele mesmo cliente, é normal que uma hora ou outra ele vá descobrir das suas desvantagens, ele vá perceber que o seu produto ele não ou que o seu serviço não é tão bom em algumas coisas. Mas ao mesmo tempo ele vai perceber que o seu produto é muito bom em outras coisas. Então essas desvantagens que a gente sempre tem um receio de comunicar, de falar, no geral, elas não vão fazer com que seu cliente pare de comprar de você. Não necessariamente elas vão fazer com que isso aconteça. E na verdade, a ideia desse vídeo é te apresentar uma forma de comunicar essas desvantagens de forma inteligente para fazer justamente o contrário, fazer com que as suas desvantagens sejam um potencializador, sejam uma forma de te fazer comunicar e vender mais do seu serviço, sendo mais interessante. Para que isso possa acontecer, você precisa ter claro na sua cabeça que as desvantagens e vantagens do seu produto ou serviço, elas são uma questão de ponto de vista. Então vamos lembrar que tudo que a gente vê, todo o objeto, todo o assunto de debate, ele tem mais de um ponto de vista, mais de uma forma de interpretar aquilo que a gente está vendo. Então, para exemplificar isso, eu trouxe uma charge que eu, pelo menos, vi muitas e muitas vezes na escola, em diversos contextos diferentes, mas eu trouxe ela porque ela exemplifica muito bem o caso do que é o ponto de vista e de como que a gente pode utilizar isso no marketing. Nesse desenho aqui tem um desenho no chão e duas pessoas, uma em cada ponta. Esse desenho, pro cara de baixo, pro cara da direita, é um 9, pro cara da esquerda é um 6. O desenho é o mesmo, os dois estão interpretando o mesmo desenho de formas diferentes de acordo com os seus pontos de vista, com as suas perspectivas. Quando a gente vem trazer esse conceito para o marketing digital, é importante a gente lembrar que aquilo que a gente, como especialista, como alguém que analisa todas as empresas do mercado e que olha para todas as empresas e acaba se comparando com outras empresas do mesmo nicho que a nossa, a gente vai enxergar algumas coisas, alguns aspectos do nosso serviço como uma desvantagem. Mas na verdade, se a gente olhar elas por outro ponto de vista, elas vão ser uma grande vantagem, um grande diferencial da nossa empresa em relação às outras. Vou trazer um exemplo real e bem claro dessa relação de ponto de vista e de como a gente pode se beneficiar disso. Eu tenho uma amiga que ela é social media e que ela entrega, depois que um cliente assina um contrato com ela, ela faz a publicação, a primeira publicação de conteúdo no Instagram desse cliente depois de 15 dias do contrato fechado. Então, ela leva 15 dias para fazer a primeira publicação no Instagram da cliente dela. Se ela começar a olhar as agências de marketing ao redor do Brasil, se ela começar a analisar as agências de social media que tem ao redor do Brasil, ela pode encontrar várias agências que vão prometer para os clientes que depois de 7 dias do contrato fechado, elas vão entregar a primeira publicação. Que depois de 3 dias do contrato fechado, elas vão entregar a primeira publicação para o cliente. Se ela olhar esse fato de forma isolada, ela vai se ver numa clara desvantagem em relação às outras agências de marketing ou de social media, porque ela leva muito mais tempo para fazer as publicações dela. Mas, se ela começar a se comparar, começar a reparar nas mesmas empresas que a gente está trazendo aqui de exemplo, ela vai poder perceber que os 15 dias que ela leva para fazer essa publicação vão tornar a comunicação dela muito mais coerente, as publicações que ela faz muito mais coerentes e eficientes para o cliente dela do que aquelas agências que demoram 3 a 5 dias. Porque ao longo desses 15 dias ela está estudando o nicho do cliente, ela está estudando a forma de falar do cliente, a forma de escrever, o tom de voz do cliente, as imagens que ele gosta, o estilo pessoal. Então,
ela vai estar, ao longo desses 15 dias, estudando e analisando muitas coisas que vão fazer com que o serviço dela, esses 15 dias, sejam uma grande vantagem dela. Então, o mesmo fato, ela leva 15 dias para fazer a primeira publicação no Instagram da cliente. Pode ser uma grande desvantagem se ela começar a olhar as outras agências que entregam posts com 3 e 5 dias depois do contrato assinado, mas vão ser uma grande vantagem se ela começar a olhar o processo dela e ver que a forma dela fazer as publicações dela é muito mais coerente e eficiente com a comunicação dos seus clientes. Da mesma forma, a gente pode pensar nas agências pequenas e grandes agências. Então, uma agência de marketing pequena, se ela começar a olhar as empresas que estão ao redor do Brasil, que estão pelo Brasil, ela vai começar a encontrar empresas de marketing digitais gigantes, com 100, 150, 200 colaboradores e 500 clientes ativos. Ela vai começar a se comparar e, em questão de entrega, em questão de funcionários, em questão de serviços que ela pode atender, a empresa pequena ela está numa clara desvantagem em relação às empresas grandes. Mas, se a gente olhar essas mesmas empresas, a gente vai ver que a empresa pequena ela tem uma coisa que as grandes empresas não podem ter, que é tempo e atenção dedicada a um cliente. Quando se tem uma empresa com 500 clientes e 100 colaboradores, não tem como um colaborador estar 100% do tempo atento àquele cliente, dando atenção, saber da história do cliente, da história de como ele começou, de como que ele vende, das crenças dele, não tem como, porque são muitos clientes. Então eles passam a se tornar números. E aí que de um ponto ele tem uma grande desvantagem, a gente está olhando a empresa pequena, ela é de um ponto uma grande desvantagem, porque ela tem muito menos entregáveis do que uma grande empresa. Mas, de outro ponto, ela é a única forma, a empresa pequena é a única que vai conseguir dar uma atenção quase que tempo integral para o cliente. Então, é muito simples a ideia do ponto de vista. Se você tem uma desvantagem, você pode enxergar ela, você pode encontrar nela uma grande vantagem. Claro que a única exceção é se essa desvantagem é realmente um descaso com seu produto ou serviço, que eu acho muito difícil. Se você só tem preguiça de melhorar o seu produto ou serviço, ele vai ter muitas desvantagens que não podem ser vistas como vantagens de forma alguma. Mas se você se empenha em melhorar o seu produto ou serviço, se aquilo que você entrega é o máximo que você pode entregar nas condições que você tem, você consegue enxergar vantagens até no que você considera hoje uma desvantagem do seu produto ou serviço. E eu vou te mostrar como que você pode comunicar isso de forma interessante. O grande segredo desse tipo de comunicação, de comunicar a sua desvantagem e por que isso funciona, a grande questão é que quando você comunica a sua desvantagem, que a gente já entendeu que por outro ângulo de vista, por outro ponto de vista, ela vai ser uma vantagem, na verdade, é que você soa mais confiável. Porque você não está procurando ter o produto perfeito, mas porque você sabe aqueles pontos que você não é tão forte e você sabe também aqueles pontos que você é mais forte. Então, por exemplo, para a agência de marketing que a gente falou, uma agência pequena que tem uma séria desvantagem em relação às empresas grandes. Ela não tem tantos funcionários, não tem tantas entregas e tantos serviços para atender os seus próprios clientes. Mas ela tem um ponto muito importante, que é a atenção individual que ela pode dar aos clientes dela, certo? Como que a gente poderia comunicar isso de forma interessante? Pois é, nós somos uma agência pequena, não temos 300 clientes ativos e muito menos uma centena de funcionários para cuidar deles. Mas, pelo menos, você tem certeza de que seu negócio não vai cair na mão de um estagiário. Qual que é a ideia aqui? É a gente brincar com essa situação. Somos uma agência pequena, essa é uma agência pequena, a gente realmente não tem muitos funcionários, mas na minha agência você pode ter certeza que o seu negócio, o negócio mais importante da sua vida não vai cair na mão do estagiário, vai cair na minha mão. E eu sei fazer isso. Enfim, essa é a mensagem que a gente poderia trazer. A gente está brincando com a nossa desvantagem, que é o fato da gente ser uma pequena agência, mas de uma forma interessante, intrigante, para que isso se torne uma grande vantagem.
E querendo ou não, a gente acaba apontando um pouco dos defeitos dos nossos inimigos. Por exemplo, pode ser uma grande agência. Esse foi um anúncio fictício que eu criei com base no exemplo que eu trouxe na aula aqui para vocês, mas a gente pode encontrar esse tipo de comunicação na publicidade real também. Existe um hotel em Amsterdã que ele ficou conhecido, ficou famoso porque ele se vende como o pior hotel do mundo. O hotel não é feio, ele não é desgastado, não é estranho, é só um hotel extremamente simples. Mas eles assumiram a parte de ser um hotel extremamente simples e se anunciam como o pior hotel do mundo. Se você pesquisar pelos anúncios desse hotel, pode pesquisar como o pior hotel do mundo, você vai ver que nos anúncios eles fazem questão de mostrar que que os quartos são pequenos, alguns quartos são divididos, alguns quartos nem têm janela, mas eles fazem questão de mostrar isso, porque a ideia deles é assumir essa desvantagem como uma grande vantagem, na verdade. E qual que é a vantagem que está implícita nisso tudo? É você entender que o hotel não é nem um pouco luxuoso, mas ele é um hotel muito barato. Então essa é a grande sacada dos anúncios, que você assume a sua desvantagem. Você tem que trazer esse mais. Eu posso não ser o hotel mais luxuoso, mas eu sou mais barato. Essa é a ideia por trás de todos os anúncios. Tem um anúncio deles que chama EcoTour. Ele vai fazer um tour pelo hotel, pelo pior hotel do mundo, mostrando todas as suas desvantagens, não como desvantagens, mas como algo ecológico. É claro que é uma brincadeira, é um anúncio de humor, claro, de humor, mas é muito bom, porque eles estão utilizando das suas desvantagens para criar essa sensação legal, para chamar a atenção. Então eles mostram as escadas como um elevador ecológico, as janelas como um ar-condicionado ecológico, os quartos divididos como um quarto ecológico, porque ele economiza energia e espaço. Então tudo isso é brincando com a própria característica, que é um hotel ser extremamente simples. Da mesma forma, existe uma campanha inteira da cerveja Stella, por exemplo, que foi criada em cima do fato que é a cerveja ser cara. A Stella, ela não é uma cerveja barata e não é para ser uma cerveja barata. Eles não querem assumir essa posição. Então eles fazem um anúncio, eles fazem uma campanha inteira brincando com esse fato de eles não serem a cerveja mais barata. A campanha chama Tranquilizadoramente Cara. Então a ideia é brincar aqui que posso não ser a cerveja mais barata, mas eu sou tenho a cerveja de mais qualidade. Então, essa é a ideia de trazer a sua desvantagem à tona e usar isso para ter a sua comunicação cada vez mais forte. Depois de tudo isso, acho que ficou claro que você pode e deve olhar suas desvantagens por outro ponto e tentar encontrar nelas as vantagens que vão fazer o seu serviço ser um diferencial e você acabar vendendo mais. Para fazer isso, você só vai precisar pensar nessa estrutura de frase. Posso não ser X, mas sou Y. Então, posso não ser o social media mais barato, mas sou o mais qualificado. Posso não ser o social media mais rápido, mas sou o mais coerente, eficiente. Posso não ser o nutricionista mais maleável, mas sou o que entrega resultados mais rápidos. E assim por diante. Essa comunicação vai fazer com que você se aproxime muito mais do seu cliente. E se você quiser aprender cada vez mais técnicas que vão tornar o seu marketing mais criativo e valorizar o seu trabalho, clica no link que está na descrição e vem conhecer minha mentoria.